Estou de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre a classificação do Fluminense para a semifinal da Copa do Brasil e a brilhante atuação de Thiago Silva. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque é o tema do vídeo de agora. Fluminense recebeu o Bahia na noite de quarta-feira, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida em Salvador, o Bahia ganhou por 1-0, gol de Luciano Juba, ou seja, o Bahia jogava por qualquer empate, uma vitória do Fluminense por um gol de diferença levaria o jogo para os pênaltis e vitória do Fluminense por 2 ou mais gols classificaria direto a equipe carioca. E foi exatamente o que aconteceu. O Fluminense venceu por 2-0, numa atuação muito boa do Fluminense enquanto equipe e do zagueiro Thiago Silva, em especial, uma atuação monstruosa daquele que tem como apelido Monstro. O Fluminense lembrou muito o time do mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, né? Aquele time intenso, aquele time que sufocava o adversário, não deixava o adversário sair para jogar, aquele time que empurrava o adversário para trás, e isso se refletiu nas estatísticas, né? O Fluminense teve quase 70% de posse de bola, o Fluminense trocou mais do que o dobro de passes do Bahia, o Fluminense finalizou 10 vezes contra apenas 4 do Bahia. Chamou muita atenção a forma frágil como o Bahia foi para o jogo do Maracanã. Bahia é um time de posse de bola, é um time de construção ofensiva e na partida do Maracanã pareceu que o único plano de jogo do Bahia era defender o 0-0 os 90 minutos. É bem verdade que o Bahia tem muitos desfalques, né, jogadores importantes e titulares que o Rogério Ceni não está podendo contar, mas nem isso explica o fato da mensagem que o Bahia passou foi de ter ido ao Maracanã para defender o 0-0. Num jogo em que você está enfrentando um time de qualidade, um time que é forte jogando na sua casa, você só tem a vantagem de um gol. Você defender o 0-0, você ir como estratégia defender o 0-0, é algo muito arriscado. É algo que muito pobre também. Mas foi exatamente isso que a gente viu o Bahia fazer como plano de jogo principal. No fim do jogo, o Rogério falou que o jogo tinha sido uma bosta, que o jogo tinha sido muito ruim, que ele não entendia como o time mostrou essa postura, em parte também empurrado para trás pelo Fluminense, um Fluminense marcando alto, um Fluminense conseguindo ter muito volume ofensivo dentro do campo do Bahia, embora no primeiro tempo inteiro tenha criado pouquíssimas chances de gol. As duas melhores oportunidades de gol do Fluminense no primeiro tempo vieram através de cabeçadas do próprio Thiago Silva em bola parada. Mas o controle completo do Fluminense, jogando dentro do campo do Bahia, empurrando o Bahia para trás, e o Bahia nem tinha saída e nem conseguia manter a posse de bola. O jogo caminhava para O jogo no primeiro tempo foi de certa forma, até tranquilo para o Bahia se defender, mas isso mudou no segundo, quando o Michel Araújo, numa jogada de disputa na área, entrou com um braço muito levantado, muito alto. Depois do cruzamento da esquerda, a bola foi no braço dele, projetado acima da linha do ombro, pênalti claríssimo que o Candansan marcou no campo. Ainda bem, né? É o tipo do pênalti que você tem que marcar no campo. O Canóbio bateu firme no canto direito do Ronaldo, fez 1-0, e aí o jogo virou um jogo de um outro perfil, né? O 1-0 Fluminense levava o jogo para os pênaltis. O Bahia continuou muito atrás, continuou muito recuado, e o Fluminense conseguiu ainda mais ter volume de jogo, ter o campo ofensivo para trabalhar. Até que aos 38 do segundo tempo fez o 2-0, depois de uma cabeçada do Thiago Silva, depois de uma cobrança de falta do Canóbio. E aí sim o Bahia tentou sair para jogar, o Rogério fez algumas mexidas, colocou o Juninho, o time do Bahia começou a se portar de uma forma um pouco mais ofensiva, mesmo assim não criou grandes chances, teve muita bola cruzada, e no fim 2-0 para o time do Fluminense, um resultado merecido pela postura que o Fluminense mostrou no jogo. Repito, lembrou o time do mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, né? Aquele time que subia as linhas de pressão de forma muito eficiente, incomodava demais o time adversário e acabou conseguindo fazer o seu resultado aos 38 do segundo tempo. E aí a gente tem que falar do grande jogador da partida,
estou falando do Thiago Silva. O que o Thiago Silva jogou nessa partida? O que o Thiago Silva jogou e comandou o time nas duas metades da quadra, duas metades do campo. Atrás, ele cortou praticamente todas as bolas que o Bahia tentou chegar e acessar a área do Fluminense. O Bahia raramente tocou na bola na área do Fluminense, e isso se deve ao Thiago Silva. O que ele tirou de bola de cabeça, uma enormidade, o que ele antecipou e o que ele evitou da bola chegar para alguém do Bahia fazer um pivô, para alguém do Bahia fazer uma triangulação, ele antecipou várias, não cometeu nenhuma falta no jogo e ainda coordenou essa pressão, coordenou esse ritmo de levar o time à frente. Uma partida soberba do Thiago Silva, que ainda no ataque foi o jogador mais ofensivo do Fluminense. Thiago Silva finalizou 4 vezes na partida, chegou a mandar a bola no travessão, cabeçada perigosa, incluindo o gol da vitória, num gol que ele deu um nó na marcação do Jean Lucas, né? Afunilou para ir para dentro da pequena área. Depois, quando o Jean Lucas estava no meio de um montão de jogador ali, de um bolo de jogadores, ele voltou e cabeceou de longe, mais ou menos da marca do pênalti, a cabeçada para baixo. A bola foi na parede da rede, fazendo o 2-0, o gol da vaga, o gol da classificação. Então, uma partida soberba do Thiago Silva, que aos 40 anos de idade ainda joga num nível que o transformou em um dos melhores zagueiros do mundo neste século. Se você fizer uma lista de top 5 zagueiros deste século, é obrigatório ter o Thiago Silva. Uma lista de top 3, fatalmente, na minha lista, tem o Thiago Silva. E é muito bom ver o Thiago Silva jogar nesse nível aos 40 anos de idade. A gente sabe que está acabando. Ontem mesmo ele deu uma declaração muito, muito tocante quando ele diz: eu não quero que isso termine, mas eu sei que vai terminar e tomara que termine, eu vou batalhar para terminar com o título, porque provavelmente será o último título da minha carreira, indicando que esse ano de 2025 será o último dele. Jogadores que falam isso às vezes podem mudar de ideia, podem ficar empolgados com o eventual título da Copa do Brasil e tudo, mas independentemente disso, dá gosto ver aos 40 anos de idade o Thiago Silva jogar no nível de primeira prateleira do futebol mundial. E eu digo mundial porque ele jogou esse nível aí 2 meses e meio atrás na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E ele jogou esse nível contra jogadores, né? Ele enfrentou esse nível contra o artilheiro da Champions, o Guirassy. Ele enfrentou esse nível contra o ataque da Inter de Milão, o Lautaro, que jogou pra caramba na Champions. Enfrentou esse nível contra o Al-Hilal, um ataque muito poderoso. E joga nesse nível, joga num nível monstruoso, para usar o apelido dele, também aqui no futebol brasileiro. Dá gosto ver o Thiago Silva jogando aos 40 anos. Uma pena que está acabando, né? A gente tem falado muito nesses temas, fala disso sobre o relógio ser o inimigo do Messi, o relógio ser o inimigo do Cristiano Ronaldo, embora a sensação é que o Cristiano Ronaldo derrote o relógio o tempo todo, e o relógio também, o tempo, sendo cruel com a gente. Não vou dizer que sendo cruel, né? Mas o tempo, não é cruel, acho que não seria a palavra, porque o Thiago Silva está jogando nesse nível, então cruel não é a palavra, mas o tempo fazendo se sentir, se fazendo presente, porque está acabando o tempo, o momento do Thiago Silva, mas enquanto não acaba, ele dá essas aulas, ele dá essas lições de como ser um zagueiro top, independentemente da idade. Fluminense avança, o Bahia de novo parando nas quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia tem 10 quartas de final da Copa do Brasil e em todas foi eliminado, e essa eliminação, uma decepção grande, considerando o que o Bahia joga e o que o Bahia não jogou no jogo do Maracanã. O Bahia praticamente foi defender o 0-0 e acabou quando tomou o 2-0, não teve força nenhuma para tentar chegar a um gol que lhe manteria vivo. Fluminense avança, agora a Copa do Brasil só 10 de dezembro. Até lá, vamos ver o nível que o Thiago Silva continua jogando, porque está acabando. Então, aproveitem as partidas do Thiago Silva, porque está acabando. É um craque, um cracaço da zaga. Quero te ouvir o que você acha, diz aqui embaixo nos comentários e faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, deixar o like, se inscrever, deixar o gostei, deixar o curtir,
porque é importante esse engajamento aqui nas mídias sociais da TNT. Qualquer momento a gente volta com um vídeo. Um abraço. Tchau.